Oi pessoal, uma iniciativa do curso de Fisioterapia da UFN desenvolveu um equipamento bem importante para a reabilitação de pacientes. Além da funcionalidade, ele é de baixo custo. O universo acadêmico vai mostrar que aparelho é esse. Mas o nosso primeiro assunto no programa de hoje revela o valor e também a importância de preservar a história. A recuperação da história do Inter de Santa Maria é o tema de um trabalho acadêmico de 6 alunos do curso de História da Universidade Franciscana. Por meio da disciplina de Projeto Coletivo de Extensão, os acadêmicos buscam preservar o patrimônio que guarda e também comprova o passado vitorioso da equipe alvirrubra aqui de Santa Maria. A gente está recebendo 3 pessoas que trabalham diretamente nesse trabalho, 2 alunos acadêmicos e também a professora Rosilaine Casanova Corrêa, que é coordenadora do curso de História. Professora, seja muito bem-vinda ao programa Universo Acadêmico. Obrigada, Rogério, mais uma vez podermos divulgar o nosso trabalho, né? Com toda certeza. A gente está recebendo, junto com a professora Rosilaine, o Gustavo Mahmoud e também o Eduardo Silveira, ambos acadêmicos do curso de História aqui da Universidade Franciscana. Muito obrigado pela presença de vocês, de estarem aqui explicando para a gente do que se trata, né, esse trabalho de vocês. Começo perguntando para o Eduardo, pode ser? Pode, à vontade. Então vamos lá. Olha só, Eduardo, quero saber de você, de onde é que surgiu a ideia, né, de a partir da disciplina de Projeto Coletivo de Extensão, escolher o Inter de Santa Maria, né, para, a partir de um trabalho de resgate de documentos, né, de registros históricos, fazer a recuperação desse acervo histórico de um dos mais tradicionais clubes de futebol do interior do Rio Grande do Sul? A ideia surgiu a partir da junção, então, da questão de que somos estudantes de História, né, e também somos torcedores do clube, né, a maioria dos alunos que estão nesse projeto. Então, nós juntamos essas 2 ideias e a partir daí surgiu o projeto, né. Nós também antes entramos em contato com o pessoal lá do clube, do Inter de Santa Maria. Nós tivemos conhecimento de que havia documentos lá que não estavam em local adequado, então juntamos a ideia para justamente poder auxiliar nessa questão o clube. Sim. Bom, Gustavo, aí, a partir do trabalho de vocês, é um trabalho que começou já neste semestre, né? Sim. Começou em 2019. Lá vocês recuperam documentos, vocês limpam alguns que já estavam guardados, né? Eu acredito que vocês buscam aquela valorização que não só os registros históricos, mas também fotos, troféus, enfim, tudo mereça, né? Até para ficar registrado, para ficar guardado e para que sirva de referência para as pessoas que vivem o presente e que vão viver o futuro. É mais ou menos isso. O nosso projeto, ele resgatou grande parte dessa documentação que estava mal armazenada e limpamos, higienizamos, como tu mencionou, e guardamos em lugares adequados, em mapotecas que, como a gente pode conversar melhor. Sim, a gente até está inclusive vendo imagens já de vocês trabalhando lá no clube, né? Professora Rosilaine, como é que foi essa parceria entre a Universidade Franciscana e o Esporte Clube Internacional aqui de Santa Maria para fazer com que esses acadêmicos pudessem ter acesso à documentação e, de certa forma, mostrar o quanto é importante o resgate de documentos e, principalmente, a guarda desses documentos, né? A limpeza, o cuidado, a proteção daquilo que, de certa forma, representa e registra a importância da história para todos nós. Claro, o tema do projeto coletivo de extensão, ele é livre, o grupo de alunos é que decide o que ele quer trabalhar e onde eles querem trabalhar. E eles optaram direto, assim, eles não tiveram nenhuma dúvida quanto a isso que seria o Internacional de Santa Maria. O contato com eles foi feito através dos próprios alunos que frequentam lá. Sim. Tudo foi muito bem recebido. O que havia lá para ser feito era algo que era da alçada deles, porque nós temos uma disciplina no curso que se chama Museologia e Ensino, onde eles também trabalham como se trata arquivos, porque também não há como chegar numa comunidade e você não saber como trabalhar com o que tem lá para fazer, porque pode ser escola, pode ser... são vários os campos de atuação nesse projeto coletivo de extensão. Sim. Então eles entraram em contato, conseguiram o aval do presidente, do
dos conselheiros e deram início ao trabalho. O que mais me encanta no projeto coletivo de extensão, e sobretudo neste semestre, é o comprometimento e o engajamento dos estudantes, dos acadêmicos, dos 6, que o grupo da disciplina são 6 Sim. acadêmicos. Aqui 6 pessoas estão sendo representadas por Estão 2, sendo digamos, representadas, né? exatamente. Perfeito. Então, e eles já imediatamente começaram a ler sobre o assunto, sobre museologia, sobre como tratar acervos. Nós não tínhamos muita expertise em acervos de clubes de futebol, né? Afinal, não era o nosso foco, mas conseguimos, inclusive, vamos dizer assim, peças, elementos que pudessem fazer com que se higienizasse. Nós temos ali uma foto que já passou até, que eles estão trabalhando com trincha, né, que é a forma de limpar o documento primeiramente, sim. porque como o Gustavo já mencionou, as coleções do acervo não estavam adequadamente armazenadas. Com isso, elas tinham fungos, elas tinham uma certa umidade, algumas estavam deterioradas, algumas muito já amarelecidas. Então, eles fizeram o quê? Eles fizeram uma higienização, um diagnóstico, primeiro um diagnóstico do acervo, depois uma higienização e depois a catalogação dessa higienização que eles fizeram. E aí o acondicionamento nas mapotecas, que eles irão falar, creio, sobre isso, né? Como que eles conseguiram, porque também a forma como eles conseguiram os materiais para poder executar esse projeto foi algo muito, vamos dizer assim, muito inusitado, porque eles conseguiram doações. E isso foi uma coisa, algo muito bonito dentro da disciplina, porque além deles trabalharem com algo que é voluntário, eles conseguiram com que empresas santamarienses se interessassem pelo projeto. Sim. E auxiliassem com alguns instrumentos que nós precisamos para fazer essa higienização. Sim. Bom, até para as pessoas entenderem, né? Pergunto para o Eduardo e também para o Gustavo. Como é que é feito, por exemplo, uma juntada de documentos, né, históricos? Vocês encontraram alguns, né, eu acredito que guardados, mas talvez não da melhor maneira, né? Talvez com o devido respeito que muitos devam receber. Como é que se separa isso? Como é que se seleciona? O que a disciplina de projeto coletivo de extensão ensinou a vocês? Toma-se como base a importância, a data, tamanho, assunto? Como é que é feito esse levantamento assim? Tu quer começar? Pode ser. Nós entendemos que toda documentação de qualquer lugar que seja tem seu valor histórico, né? Então a gente não pode desconsiderar qualquer coisa que estivesse lá, ou Sim. em qualquer lugar que a gente for trabalhar. Sim. Então todos os documentos que nós encontramos, que nos foi colocado à disposição para higienizar, nós tivemos o devido cuidado com todos eles. Então nós separamos ele por diversos segmentos, como administrativo, o de futebol, alguns sobre a bocha, isso mesmo. Tivemos alguns outros segmentos. A primeira parte foi separar eles por esses segmentos, né? E depois foi feita a limpeza em cima deles. Sim. A gente está observando, por exemplo, que vocês utilizam umas luvas, né? É quase que um processo cirúrgico mesmo, é isso, Eduardo? É justamente para não danificar o documento, enfim, para não sujá-lo também, eu acredito que seja por isso. Sim, como a professora Rosilane já mencionou, a gente teve uma cadeira na faculdade de museologia e lá nós estudamos técnicas para melhorar o nosso desenvolvimento ao higienizar um documento. Sim, que técnicas são essas, só para a gente ter uma ideia, assim, por exemplo? A gente teve que usar para manusear esses documentos, tanto para nossa proteção, como também para a proteção do próprio documento, porque o documento tinha umidade. Ok, tu pode ter alguma alergia àquilo dali, e aquilo dali te desencadear alguma coisa. Sim. E também para a nossa própria mão, que possa estar suja ou alguma coisa desse tipo, também danificar mais ainda o documento. Então, nós utilizamos luvas, trinchas, como a professora já mencionou, para higienizar, para limpar o documento. E também ainda nós vamos fazer um processo de passar, também de higienização, mas que a gente vai utilizar uma bucha de pano com pedacinhos de borracha para tirar pedaços amarelados do papel. Sim, sim. E além da luva, para complementar o Gustavo, além da luva tem a máscara, porque tem que se proteger, né? Nós temos que proteger nossas vias respiratórias. E nós temos o óculos também, que normalmente é usado para também proteger os olhos.
E tem mais alguma coisa, o avental é extremamente também faz importante. parte. O calçado devidamente, porque, por exemplo, chinelo é algo perigoso, porque pode cair alguma coisa no pé. Correto. Então tem que ter um calçado também que seja propício a proteger o pé. Bom, eu tenho certeza absoluta de que aquelas pessoas que torcem por Inter de Santa Maria e estão assistindo o Universo Acadêmico agora devem estar se perguntando, mas quais serão os documentos que eles encontram lá, né? Dá tempo de vocês lerem alguma coisa, de observarem e daqui a pouco, até pelo fato de que vocês narraram aqui pra gente, disseram que são torcedores, se recordarem de algum fato mais recente aí do qual vocês tenham vivido e lembrar, olha, realmente aqui tem o contrato do jogador X que passou por aqui, eu lembro desse cara, ele fez um golaço contra o jogo e tal. Dá tempo disso? Vocês conseguem se identificar ao longo desse trabalho, dessa pesquisa? É bastante coisa pra gente ver, mas às Sim. vezes a gente consegue dar uma lidinha lá e identificar E alguma observar. coisa. O que mais te chamou a atenção, por exemplo, Eduardo? Teve vários, mas alguns que eu vou citar seria o contrato do Gerson Centurião. Opa, que foi legal. Bem famoso aqui, né? Sim, sim. Na época que ele foi para o Internacional de Porto Alegre. Também teve alguns outros assinados pelo Fábio Koff, de transferência para o Grêmio, de um jogador, só não me lembro qual jogador era. E também a gente achou algumas plantas lá do estádio Presidente Vargas. A vista de cima, a vista de lado. Então planta baixa, no caso da arquitetura, Isso. da engenharia. Exatamente. Sim. Achei bem interessante essa parte. Sim. E para você, Gustavo, o que te chamou a atenção? Assim, Me chamou muita atenção as cartas de torcedores que a gente também encontrou lá. Torcedores Sim. até de outro país. Lembra qual é o país? Itália. Itália. Da Itália. Pedindo uma camiseta do clube ou algum adereço sobre Sim. o clube. E também eu achei muito interessante, como o Eduardo já mencionou, esses contratos de jogadores, como o Centurion, que a gente vê que passou pelos grandes gaúchos, também passou por aqui. Então isso também foi muito interessante. Santa Maria, isso acaba marcando muito. Isso é legal, né, professora? Na verdade, a história é isso, né? É poder resgatar, é poder recuperar histórias, né, que muitas vezes se perdem com o tempo e que se não fossem os registros históricos, ninguém ficaria sabendo. Esse é o papel fundamental da história também. Sem dúvida. Eu acho que essa disciplina, o projeto coletivo de extensão, ela possibilita isso porque o campo de atuação dela é infinito. Então, neste caso específico de escolher, por exemplo, o Internacional de Santa Maria e poder trabalhar com o acervo deles, com as várias coleções que tem no acervo, é algo que também pode ser depois disponibilizado para pesquisa, para pesquisadores e também para os próprios torcedores poderem ter acesso ao acervo do clube, porque da forma que ele estava não tinha como fazer, como olhar esses documentos. Agora, como eles já estão separados, e eles disseram mais ou menos como é que eles separaram, né, os documentos, as coleções, então dá para chegar lá e dizer, olha, eu quero as correspondências, então vai olhar qual é o ano da correspondência, eles já separaram isso por pastas. E isso é muito importante também, eu acho que isso tem que ser salientado para a recuperação da história local, de alguns setores da história local. Sim. Então a disciplina acaba também auxiliando em outra disciplina, além da museologia já mencionada, que é a história de Santa Maria, porque a história de Santa Maria também nós precisamos falar desses setores, por exemplo, do esporte, e o Internacional de Santa Maria é fundamental nessa recuperação. Então, este trabalho deles, quiçá, seja aproveitado já para o segundo semestre de 2019, quando nós teremos História de Santa Maria. Sim. E que algum aluno queira fazer algum trabalho sobre o Internacional. Mas é claro, é um acervo que está disponível, segundo a direção do clube, para quem quiser, tanto pesquisadores, quanto torcedores, quanto, enfim, curiosos, Sim. visitantes da cidade. Nas imagens de arquivo pessoal que o Márcio Santos, nosso diretor de imagem, está rodando aí, o pessoal está acompanhando na tela da UFN TV, a gente observa vários documentos, a gente observa fotos do Inter de Santa Maria, já observamos também troféus, né? E, claro, as salas lá onde esses documentos estão sendo guardados e devidamente recuperados, né, pelos alunos aqui da UFN. Vamos lembrar os colegas que participam do trabalho também, o Alexandre Garcia, o Diego da Maia Miranda, né, o Eduardo Silveira que está conosco aqui, o Gustavo Mahmoud também está conosco, a Luzia Bortoluzzi, o Paulo Henrique Saldanha e a Rita de Cássia Fole, são os alunos que completam esse grupo de vocês. E como é que é feita a divisão? A gente viu, né, o pessoal ali,
acabou de aparecer, por exemplo, o Eduardo agora há pouco, né, com papéis e tudo mais. Como é que vocês dividem esse trabalho? Cada um faz especificamente uma atividade ou cada um faz um pouco de cada? Como é que é essa divisão, Eduardo? Cada um faz um pouco de cada, né? Justamente para a gente poder ter a experiência de participar de tudo o que está acontecendo ali. Claro, né, a gente não, por questões acadêmicas ou de trabalho, de vida pessoal, a gente não consegue se reunir todos nós juntos, né? Sim. Mas quando, por exemplo, vai 3 lá, 2 podem limpar e o outro pode ir guardando. Sim. Então é feita bem igualitária essa divisão. Eles né? têm um cronograma de atividades. E esse cronograma, ele circula durante a semana, então quem pode, durante a semana, tem já esse cronograma pré-estabelecido. Sim. Tudo isso, professora, por exemplo, vai ser digitalizado? Isso vai ser guardado de uma maneira mais eletrônica ou vai ficar somente nos papéis? Qual é o papel do trabalho de vocês nesse contexto todo? Bom, o nosso trabalho, ele, vamos dizer assim, ele fica concluído neste semestre, porque a disciplina de um semestre, até o dia 18 de julho, tá? Sim. Então, consiste nisso que eles estão fazendo, a higienização, a catalogação e o acondicionamento das coleções. Sim. E eles fizeram, inclusive, eles conseguiram, depois eles podem falar sobre a mapoteca e as pastas que eles conseguiram, né? Depois, feito isso, nós entregamos então para o clube a nossa parte. Aí se vai ser digitalizado ou não, cabe ao clube decidir. Mas eu tenho uma ideia que nós poderíamos continuar fazendo isso na próxima oferta da disciplina de projeto coletivo de extensão, continuar no internacional, no esporte clube internacional. Sim. E quem sabe fazer essa digitalização, porque daí avança ainda mais a questão da salvaguarda do arquivo do clube. Claro, é uma técnica, digamos assim, mais moderna, né? Exato, de e que as pessoas, documentos. que possa pôr online, que as pessoas possam acessar. Sim, quando a professora se referiu agora que essa questão de pasta, né? Utilizou uma outra expressão também, professora? Das mapotecas para guardar as pastas. O que são as mapotecas? São armários de aço, que, portanto, resistíveis à ação do tempo. À ação do tempo, inclusive a incêndios e tal. Mas as mapotecas é onde ficam guardadas as pastas. E o que tem nas pastas? Os documentos que eles trabalharam. Sim. Então, nas pastas, eles dividiram, como eles já falaram, o tipo de documento, a temporalidade dos documentos, e algumas imagens nós podemos ver isso. Inclusive estamos observando. E o bacana disso tudo foram essas empresas que se propuseram a fazer a doação, tanto das mapotecas, que são 2, porque as que haviam lá não tinham condições de permanecerem com a documentação depois de já higienizada, e as pastas, que são as pastas especificamente para colocar nesses arquivos. Então isso foi conseguido também. Com a comunidade local, empresas daqui, empresas santamarienses, não é? Sim. A gente desenvolveu o projeto para a comunidade, porque o objetivo do projeto de extensão é a gente ajudar a comunidade de alguma maneira, e a comunidade também nos ajudou. O legal do projeto de extensão também é isso daí, a nossa troca de conhecimento. A gente leva conhecimento acadêmico para eles e eles nos trazem um conhecimento a partir do conhecimento que a gente levou até eles. É legal essa troca. Isso Essa daí troca também é legal, foi é muito bacana. significativo. Ou seja, eu diria assim, Gustavo, que é o maior reconhecimento que vocês podem receber, é justamente isso. Além, é claro, do elogio, do reconhecimento pelo fato de terem transformado até esteticamente, né, a aparência ali dos documentos e tudo mais. Mas é esse reconhecimento de que as pessoas possam chegar, não só do clube, mas da própria comunidade, e entender o quanto é importante, o quanto foi importante esse trabalho que vocês realizaram no Inter de Santa Maria. Claro, concordo contigo, plenamente. Que todo o trabalho que a gente teve ali foi para auxiliar de alguma forma a própria comunidade que está ligada ao clube. A gente, como tem eu e o Eduardo, que também somos assíduos torcedores, sim. A gente tem outras pessoas que também se interessam pela história do clube. E isso daí melhora cada vez mais essa relação do próprio clube com os torcedores e também melhora nosso conhecimento sobre a parte histórica de Santa Maria, como a professora já mencionou, e também sobre o clube, já que somos torcedores. E nesse sentido do clube também, Rogério, é importante colocar assim, no momento que nós vamos numa entidade e propomos para ela um trabalho,
Existe um contato inicial, nós não sabemos a receptividade disso. No caso deles, eles foram extremamente receptivos e não somente receptivos, como inicialmente eles deram espaço para fazermos o trabalho, mas nós não tínhamos muita noção se nós teríamos o espaço para deixar, que era uma preocupação nossa, aquela documentação salvaguardada realmente da umidade, das intempéries. E eles fizeram isso. Eles designaram uma sala, designaram um espaço onde realmente os documentos tratados ficassem bem acondicionados. Então, isso se percebe também a valorização da direção do clube, valorizando então esse trabalho. Sim. E os próprios torcedores, alguns que visitaram eles, eu acho que tem até alguma foto aí, que visitaram e perceberam o que eles estavam fazendo e, claro, se sentiram representados ali. Então, legal isso tem um retorno que, além do que o Gustavo e o Eduardo falaram, tem um retorno que é muito pessoal, é aquela satisfação de realmente nós estarmos fazendo extensão. E o que é fazer extensão? É ir à comunidade e propor a ela alguma atividade, mas não só. Ela não se fecha só nisso. É que essa comunidade nos traga também um conhecimento. Porque essa troca é uma situação de mão dupla, né? Vamos com algum conhecimento, mas trazemos outros conhecimentos que às vezes nós não temos a mínima ideia. Então, a extensão em uma universidade, em um ambiente acadêmico, ela é fundamental. Sim. Ela é fundamental para nós professores, para a instituição e, sobretudo, para os educandos que têm esse link com a comunidade. Dá para dizer, professora, que é esse tipo de trabalho que, de certa forma, reforça não só a importância da história em si, né? Porque ela preserva aquilo que já passou para que as gerações atuais e as futuras gerações entendam, compreendam e conheçam o que já ocorreu, mas também por essa questão até de certa forma de respeito, né? Porque mexe com a emoção do torcedor também, né? No caso dos meninos aqui, que torcem também para o clube, ter a possibilidade de ter o acesso, de ajudar o clube dessa maneira, a partir de um trabalho acadêmico, eu acredito que eles saem dessa situação até com a vontade de retornar no próximo semestre, ou sei lá, a partir de um outro projeto, quem sabe, né? Talvez acadêmico ou não. Né? Isso tudo acaba mexendo, acredito que muito com a emoção deles. Até eu aproveito para perguntar para o Gustavo e para o Eduardo, vocês frequentaram tantas e tantas vezes as arquibancadas do estádio Presidente Vargas para torcer, imaginaram em algum momento poder estar abaixo delas ali recuperando documentos do clube aqui, no caso do Inter de Santa Maria? Nunca passou pela cabeça de vocês, acredito? Acho que a partir do momento que a gente não tinha entrado na história, não, né? Sim. Mas depois que a gente entra no curso da história, a gente percebe que a gente pode fazer isso e ajudar a comunidade santamariense, né? Sim. Recuperando a história local. E você, Gustavo? Como o Eduardo já mencionou no início da nossa conversa, fazer esse link entre duas coisas que gostamos é muito importante, porque isso nos satisfaz. E a gente uniu o útil ao agradável, indo como torcedor no Inter SM e também como acadêmico de história, resgatando essa documentação que é muito importante para a história do clube. Professora Roselaine, eles estudam história, né? E de certa forma eles conheceram um pouco mais da história do Inter de Santa Maria. Eu tenho certeza de que a partir de agora eles é quem tem histórias para contar. Né? Sem dúvida, um pouco delas eles já contaram aqui, mas eu creio que, dando spoiler, pode dar spoiler aqui, pode, né? Sem dúvida. Eu vou ter que dar um spoiler porque eu não estou me aguentando mais para dar um spoiler. Provavelmente o Eduardo vai trabalhar o trabalho final de graduação dele vai ser sobre isso. Neste tema. Sim. Então é algo também que nos deixa muito emocionados. Assim. Essa disciplina mexe muito comigo. Ela é de qual semestre? Ela é do 7º semestre. Do sétimo semestre. Do sétimo Penúltimo, semestre. né? Penúltimo semestre. É porque é um momento que eles estão mais amadurecidos, eles já passaram por algumas pesquisas, já conheceram outros ambientes, então é um semestre mais adequado para funcionar a disciplina. Sim, muito legal esse trabalho de vocês. Eu quero agradecer a presença da professora Roselaine Casanova Corrêa, que é coordenadora do curso de História aqui da Universidade Franciscana, do Gustavo Marmut e também do Eduardo Silveira, ambos acadêmicos, né, que participam desse grupo formado por 6 acadêmicos e que tratam, né, que recuperaram e recuperam, eu diria assim ainda, o acervo histórico do Esporte Clube Internacional aqui de Santa Maria. Que venham outros desafios, guris, é isso?
Com toda Exatamente. certeza. Né? Quem sabe dos documentos agora para uma sala de troféus ou até mesmo para o registro histórico de fotos e tudo mais. Isso também vale, né, professor? Com certeza, com toda certeza. E eu confio muito nesse grupo. Olha Essa só que equipe legal. é uma equipe muito boa. Que bacana, que bom ter esse reconhecimento da comunidade, da professora e também do clube. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui no programa Universo Acadêmico. Professora, parabéns pelo trabalho sugerido aos alunos. Obrigada a você pela oportunidade. Valeu. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo? A seguir, a iniciativa do curso de fisioterapia da UFN, que desenvolveu um equipamento importante para a reabilitação de pacientes. Nós vamos mostrar qual é esse equipamento logo depois do intervalo. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. O Universo Acadêmico vai mostrar agora uma iniciativa do curso de Fisioterapia da Universidade Franciscana que auxilia na reabilitação física e funcional de pacientes. O equipamento, chamado de suporte de peso corporal, suspende o paciente de forma variável para avaliar a capacidade de equilíbrio e também treinar o ritmo de caminhada. Sabe qual a melhor parte dessa história? É que esse equipamento, geralmente importado, foi desenvolvido com baixo custo pelo próprio curso de fisioterapia da UFN. O diagnóstico de esclerose múltipla veio quando Gabriel tinha 13 anos. Os primeiros sintomas foram sutis, mas atualmente ele precisa superar várias dificuldades. Basicamente, minha dificuldade é de levantar a minha perna, de ficar bastante tempo andando, bastante tempo seria 2 quadras, e o cansaço que eu tenho. E diariamente eu uso a bengala, né? Porque eu também tenho perda de equilíbrio. Então, perda de equilíbrio, fadiga e a força para levantar a perna. Consequências da doença inflamatória crônica que ataca o sistema nervoso central e provoca lesões cerebrais e na medula. Além de medicamentos, Gabriel, que hoje tem 27 anos, uma vez por semana, também se submete a sessões de treino locomotor nesse equipamento, o suporte de peso corporal. A ação do suporte é no sentido de ativar um padrão locomotor e com a ajuda da esteira, que tem um movimento rítmico, com velocidade constante, nós conseguimos trabalhar um padrão de marcha bem efetivo, né? Conseguindo moderar alguns parâmetros da marcha, controlar, né, com o apoio manual, como nós também observamos aqui, apoio manual, tanto nos pés quanto na região de tronco, para que ele consiga realizar uma marcha com segurança e com menos compensações. E com o objetivo de fortalecer a musculatura do paciente, equipamentos semelhantes, só que importados, são vendidos por várias empresas do ramo de saúde. Mas esse foi produzido aqui mesmo, há cerca de 6 meses, e com baixo custo de fabricação. O equipamento foi desenvolvido pelo próprio curso da Universidade Franciscana e é o único suporte de peso corporal em funcionamento em Santa Maria. Ele fica no Laboratório de Ensino Prático em Fisioterapia da UFN. É uma esteira com barras laterais, rampa de acesso e o suporte propriamente dito, que é uma talha elétrica para suspender o paciente, além de uma célula de carga. Porque a porcentagem máxima recomendada é de 30% a 40% do peso corporal total, né? Então, claro, aqueles pacientes com mais comprometimento, a gente suspende mais peso e conforme ele vai evoluindo, nós vamos diminuindo essa suspensão até não ter suspensão nenhuma, né? E naqueles pacientes com comprometimento mais leve,
nós já graduamos, já iniciamos com uma sustentação menor. Depende do comprometimento. Então, a sensação que eles referem, quando essa suspensão ela é maior, é que eles estão flutuando, né? Então, por isso a gente faz essa brincadeira, né, da Lua. Cada sessão no equipamento dura entre 5 e 30 minutos, mas varia de acordo com a resistência de cada paciente. O Gabriel, que já está usando o suporte há quase 3 meses, vem evoluindo bem. O suporte me deu fortalecimento na perna, então depois que eu faço uma sessão aqui, eu sinto que depois de descansar eu consigo levantar minha perna mais fácil. A questão do equilíbrio eu trabalho também, porque é meio diferente tipo, você pensar como é que eu vou fortalecer equilíbrio. Só que quando a gente anda, tipo, quem não tem esclerose múltipla não sente que o seu equilíbrio está ali. Quem tem uma perda de equilíbrio ao andar, do nada você cai para o lado. E depois de uma sessão aqui, nessa esteira com esse suporte, eu sinto que eu fico mais preciso no caminhar. O suporte também é usado em crianças e para tratar outras disfunções, como AVC, doença de Parkinson, traumatismo craniano e lesões na medula. O Ian, que está quase se formando em fisioterapia, viu no equipamento uma experiência única de aprendizado. E isso vai contribuir para a gente sair mais preparado da universidade para enfrentar o mercado de trabalho ali fora. Basicamente, foi para ter um conhecimento sobre pacientes, clínicas, variação de equipamento, que a gente está aqui, sabe, para aprender sobre isso. O suporte de peso corporal está em funcionamento na UFN desde o fim do ano passado. Muito legal isso, né? Pessoal, a exposição Imagem e Som, ela revela curiosidades sobre a história da comunicação. E para quem está acostumado à tecnologia, vai perceber o quanto ela evoluiu nas últimas décadas e também de que maneira era a convivência das primeiras gerações com os aparelhos eletrônicos. Imagem e Som é ainda uma bela oportunidade para conhecer o acervo do Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas. A exposição Imagem e Som conta com um acervo de quase 40 objetos que retratam uma parte da história da comunicação. São máquinas fotográficas, rádios, televisores de tubo e outros aparelhos eletrônicos que mudaram o jeito como as pessoas passaram a ver o mundo. A exposição Imagem e Som, a comunicação conta a sua história, ocorre na sede da Sociedade Caritativa Literária São Francisco de Assis, na Avenida Medianeira, em Santa Maria. A entrada é de graça. Para visitas guiadas, o público pode agendar pelo telefone que aparece na tela. A exposição Imagem e Som, a comunicação conta a sua história, permanece até o dia 9 de setembro. Os horários de visitas são de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Termina aqui mais uma edição do Universo Acadêmico. Você pode conferir a nossa programação também no YouTube. Basta colocar o FN TV. Acompanhe as nossas divulgações e as nossas publicações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.